dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas as nossas aulas, vocês como estão sabendo, né, por causa do Covid-19, nós vamos trabalhar online, tá? E para dar continuidade, nossas aulas não ficar parada, e como é muito importante que vocês saibam, né, cálculo de gotejamento, né, de lição, de medicação. Nossa aula online vai ser sobre isso. Espero que quando nós voltarmos vocês já tenham aprendido, né? Claro que vocês não vão ficar só na aula, vão pesquisar também sobre isso e estudar, tá? Para nosso retorno na faculdade. Tá? Existe uma regra, né? Essa regra não muda, tá? Vamos ver agora gotas, né? Cálculo de gotas e de microgotas, tá? Deixa eu só pegar um lápis aqui, uma canetinha para trabalhar com vocês. Aqui, tá? Cálculo de gotas, tá? Essa aqui é a regra, ela não vai mudar nunca, tá? Que é o VT vezes 3, tá? Que são o número de gotas. Esse aqui é uma regra, esse vezes 3 aqui vai estar sempre aqui quando nós falarmos de gotas, tá? E quando for de microgotas, tá? Ela não vai ter essa constante aqui, tá? Que é o 3. Ele vai ter só V e T, volume, né? Dividido por tempo, tá? E sempre o volume total, ml, e o tempo é a hora que vai se pedir para ser feito essa medicação ou esse soro. Tá? Vamos passar aqui. Aqui nós temos um exemplo. Gotas, tá? 1 ml sempre vai ser 20 gotas. Quando você colocar, eu quero que passe 1 ml de sangue nesse paciente, tá? Vai chegar o sangue lá para você passar num equipo de macrogotas. Tá? Então, você vai ter que contar 20 gotinhas. Quando pingar as 20 gotinhas naquele paciente, vou ter que parar, tá? Porque o sangue, ele tem que ser monitorado, tá? E geralmente de crianças, né, tem que ser monitorado mais ainda, né, dividido numa bolsa grande, que hoje não se faz mais, aqui pelo menos em Roraima não se faz mais as bolsinhas pequenas, eles mandam um volume total, o volume menor que eles tiver lá, eles mandam para ser administrado em criança, e você vai controlar o gotejamento, né, desse soro, desse sangue. Tá? Então, gotas, de exemplo, vai ter, por que tem esse 3, professora, né? Por que tem esse 3 aqui? Né? Eu falei lá atrás, porque a gota, eu até coloquei lá na frente para vocês observarem, a gota ela é bem mais grande, né? Ela tem uma consistência bem maior do que a microgotas. Então, 3 gotinhas equivale a uma gota, tá? Então, vou multiplicar 3 gotas, né? Que vai se dar uma gota. O G sempre vai ser o gotejamento, gotas por minutos. O V sempre vai ser o volume da solução em ml, tá? E o tempo, que vai ser a hora que é esse pedido para ser feito essa medicação ou somente o soro mesmo. Aqui nós temos aqui um exemplozinho. Uma solução de 120 ml, tá? Precisa ser infundido via endovenosa no paciente em 2 horas, né? Qual o gotejamento, né, deve ser administrado para essa situação? Tá? Sabemos que G é gotejamento, eu quero saber qual é esse gotejamento, volume e tempo. Vamos fazer aqui a nossa regrinha. Tá? O gotejamento eu quero saber. Então, eu tenho volume, que é gotas, tempo vezes 3. Tá? Quantas gotas? Eu tenho 120 ml. Em quantas horas a prescrição está pedindo? 2 horas. Vou colocar 2 horas. E a constante, que é 3, tá? Então, eu tenho 120, né, para dividir por 6 horas, tá? Então, 2 vezes 3 aqui embaixo vai dar 6. Então, eu vou dividir 120 por 6 horas, que vai dar 20 gotas por minuto, tá? Eu acho que até aí
Tá entendido. Aqui nós temos um novo exemplo, eu coloquei bastante exemplos para vocês, porque lá na frente vocês vão ter um exercício para fazer, tá? Quantas gotas aqui? Um soro, geralmente, né, ele vem em 500 ml. Não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, mas quando nós formos para o laboratório, né, vocês vão ter oportunidade de ver um soro, mas acredito que a maioria já conhece um soro de 500 ml, tá? Um soro ele tem que correr, né? O médico colocou lá para correr em 6 horas esse soro, tá? Então, aqui o volume e o tempo, VT mais a constante, 3, tá? Que vai dar 18, 500 vezes 3 dividido por 18, que é igual a 28 gotas. Isso aqui foi feito na regrinha, né, da gota. E nós temos a do micro. Do micro é até mais fácil, né, que você não precisa multiplicar aqui pela essa constante 3. Você só pega volume e tempo, tá? Então, vou dividir 500 por 6 horas, que vai dar 84 gotas, tá? Então, aqui o número de gotas é 3 vezes maior que esse aqui, ok? Entendido até aí? Então, VT vezes 3, né? E GTS, né? 500 por 24. Esse aqui também é um gotejamento, é um exemplo de gotas, tá? Vamos passar aqui de novo mais um pouquinho. Cálculo de gotejamento. Mas o que vou fazer quando o tempo prescrito pelo médico vem em minutos? Tá? Quando vem minutos? Vamos para uma nova regrinha aqui. Número de gotas, né? E minutos. Número de gotas e minutos. Volume, tá? Vezes 20, que a gente sabe que 20 é o quê? Número de gotas, né? 20 é igual a 1 ml, tá? Vezes o número de minutos. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos, tá? 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto? Bora lá? Então, número de gotas por minutos igual 100 ml de bicarbonato vezes 20, que a gente sabe que 20 é 1 ml, tá? Então, vou multiplicar 100 ml de bicarbonato vezes o número de gotas. Então, eu vou ter 2.000 gotas, tá? E essas 2.000 gotas eu vou dividir para 30 minutos. Tá? Vou dividir para 30 minutos, que dá igual 66,6. Então, aqui não tem como eu, né, observar essa constante aqui, né, depois da vírgula. Então, ou eu diminuo ou eu aumento. Como eu passei de 5, né? Vocês já estudaram matemática, sabe como é que é a regra, né? De arredondamento. Eu passei de 5, eu vou para 67 gotas, tá? Então, o correto vai ficar em 67 gotas. Vamos botar aqui mais uma vez. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos, tá? 30 minutos não é 1 hora, é 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto? Tá? Olha a nova regra. Minuto, lá a gente calculou tudo em hora, tá? Agora minutos é diferente. Eu vou pegar os ml, vou multiplicar por 20, porque 20 é 1 ml, tá? Eu não vou multiplicar 100 por 1 ml, eu vou multiplicar por gotas, tá? Porque ele quer saber aqui quantas gotas por minuto. Então, 100 vezes 20, que é igual a 2.000 gotas. E vou dividir por 30 minutos, que é igual a 66,6, e vou arredondar para 67. Um exercíciozinho básico de fixação, né? Tá entendido? Isso aqui a regra não vai mudar lá do VT por ml, tá? Só vai mudar quando for em gotas, ela muda ali, mas é o básico, né? Pouca coisa. Tá? A gente vai trabalhar mais com o ml.
Para administrar 2.500 ml de soro glicosado, esse é um exercício, vocês vão ler em 24 horas, tá? A infusão em gotas por minuto deverá ser, tá? Lembrando que quando for gotas, se tem uma consoante de 3, tá? Como é que vai ficar lá? Volume dividido por tempo vezes 3, tá? Segundo, o médico prescreveu 1.500 ml de soro. Olha, presta atenção aqui, ó. 500 ml de soro fisiológico, 500 ml de soro glicosado para o cliente, que deverão ser infundidos em 20 horas, tá? Aqui tá em horas, gente, não presta atenção que não tá em minutos, tá em horas. Qual o número de gotas, tá? Que deverá ser infundido, tá? Nós temos 2 soros aqui. Esses 2 soros, eles têm que ser infundidos em 20 horas. Eu não vou infundir primeiro um e depois o outro. Eu vou pegar esses 2 soros aqui para ser administrado em 20 horas. Uma criança deve ser hidratada com 100 ml de soro fisiológico e 20 ml de soro glicosado a 5% no período de 24 horas. Quantas microgotas devem ser infundidas por minuto? Tá? O técnico de enfermagem irá instalar 550 ml de soroterapia no período de 12 horas, de 12 às 18 horas, tá? Vocês prestem atenção que aqui tem um horário. Quando vocês for colocar lá VT, né, vocês vão ver quantas horas dá, de 12 até às 18, colocar no tempo e dividir por 3, tá? O número de gotas a ser programado. Aqui que eu queria mostrar para vocês, né, que uma gota de microgota, olha aqui, tá vendo? Ele é bem fininho. 1, 2, 3 gotas equivale a 1 ml, que é igual a 20 gotas ou 60 microgotas, tá? E o macrogotas aqui? O macrogotas, tá? Olha o tamanho da macrogotas aqui. Tá bem? Deixa eu dar uma parada aqui rapidinho. Então, aqui tá bem explicado, né? Vocês podem ver aqui, mostrando o desenho, como é que é microgotas, porque, né, tem a variante lá, 3, tá? Porque ela é bem mais espessa do que microgotas. E aqui o tempo por minuto. Gotas, tá? Ele é multiplicado por 20, que 20 é 1 ml, e o micro por 60, tá? Porque são 3 gotas a mais do que... São 3 vezes a mais que o microgotas. Cálculos de gotejamento, vamos lembrar mais uma vez, né? E vamos fazer um exercício, para vocês praticarem esse exercício aqui. Uma gota é igual a 3 microgotas. Portanto, o número de microgotas é gotas vezes 3. Tá? Esse aqui é o exercício que vocês vão fazer para mim, tá? Para me entregar na próxima aula. Deixa eu só ver aqui, talvez a gente vá dar continuidade nessa aula num outro momento. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Aqui é por aqui. Tá. Então, nós vamos dar uma parada aqui, tá? No cálculo de gotejamento, tá? Mas o nosso slide aí vai continuar com cálculo de medicamentos, tá? No gotejamento, e agora vamos para medicação. Mas, para não ficar muito longa nossa aula, depois que vocês terminarem de fazer aquele exercício, né? Eu vou voltar aqui para explicar, né, a medicação, tá? Se vocês quiserem dar uma lida e começarem a praticar, tá tudo bem explicado no slide. E nós vamos fazer essa outra aula de medicação em outro momento, tá? Uma boa aula para vocês e um bom estudo a todos.